a melhor rádio do Brasil. Essa onda pega. A partir de agora entra no ar o programa Caminho Santo, no oferecimento de Jane Kelly, manicure e pedicure, está com os melhores preços para deixar você ainda mais linda. Venha conferir e marque seu horário. Estamos localizados na Rua Raimundo Pelópidas de Araújo, número 77, no bairro Catumbela. Estamos aguardando o seu contato pelo WhatsApp 88992393391. Fazemos unhas desenhadas com qualidade e eficiência. Você vai ouvir agora programa Caminho Santo. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Elder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo venha sobre a tua vida e que o favor de Deus nunca se aparte de você. A palavra de Deus diz aqui no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 15: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muitas vezes nós choramos com aqueles que estão chorando, nós nos entristecemos com aqueles irmãos que estão passando situações de dificuldade, quando nós vemos um testemunho mais contundente. Mas a palavra de Deus também nos recomenda: alegrai-vos com os que se alegram. Querido, Jesus conta uma parábola que certo homem, ele começou a convocar pessoas para trabalhar na sua seara. E eram 8 horas da manhã, ele chegou primeiro e falou assim: olha, vem trabalhar comigo que acertarei contigo um denário. 9 horas da manhã encontrou outro trabalhador: vem trabalhar comigo que te pagarei um denário. No fim do dia, já eram 5 horas da tarde, Jesus disse que esse homem encontra um e falou assim: por que você não foi trabalhar? Ah, ninguém me chamou. E eram 5 horas da tarde. Ele falou: vem trabalhar comigo que te pagarei um denário. E aí ele começa a pagar 6 horas da tarde, aquele que começou às 5, porque se cumprindo também o que a palavra de Deus diz, os últimos serão os primeiros. E aquele homem ali, ele era o último e estava sendo o primeiro a receber ali um denário. E a palavra de Deus diz que aquele que começou às 8 horas da manhã pensou: opa, eu trabalhei ali 12 horas, 10 horas que seja, eu vou ganhar então mais do que um denário. E quando aquele homem paga um denário àquele que começou logo cedo de manhã, ele se sente injustiçado e fala assim: poxa, mas o que trabalhou, começou 5 horas da tarde, ganhou um denário, eu comecei desde cedo. E Jesus explica que aquele homem falou: olha, não combinei com você um denário? Por acaso eu sou mau de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Quantas vezes a pessoa está recebendo um favor extremo? O que é um favor extremo de Deus? Você ser sorteado, você ganhar um prêmio, você receber um salário muito bom, e as pessoas se sentem injustiçadas e começam a reclamar, a murmurar, e a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. Não tenha você essa despeito e essa sensação de injustiça. O favor extremo chegou para determinadas pessoas, louvado seja Deus. Vai chegar para você também, tenha paciência. O Senhor está o quê? Te provando, vendo o que está no seu coração, porque Deus quer o melhor para você. Então, nessa situação, glorifique a Deus. O contentamento é algo que Deus valoriza. Vamos orar com o pastor Elder. Desde já, que o Senhor te abençoe no nome do Senhor Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te pedimos, papai, que o Senhor se manifeste e se revele de uma maneira poderosa e bendita, porque agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é o Deus de todo poder e de toda justiça. O Senhor é o Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Assim, Deus, todo espírito de medo, de tormento, de Deus, de ansiedade, de culpa, de opressões, de depressões, sejam agora dissipados pelo poder do nome de Jesus.
Pai, coloque anjos e anjos guerreiros. A tua palavra diz que os teus anjos estão ao nosso redor, nos aguardando e acampando ao nosso redor daqueles que te temem para nos guardar. Assim, Pai, eu te peço que o Senhor dê ordem a anjos. Assim, Pai, nós te pedimos que o Senhor, Deus, possa se manifestar de uma maneira sobrenatural, abundante e gloriosa. Nós cremos, Deus, no teu poder, na tua unção e na tua graça. Assim nós abençoamos a cada um que nos ouve, as famílias representadas, e que eles sejam, Pai, impelidos a uma presença maravilhosa e majestosa. Nós cremos no teu poder e na tua unção, na tua graça e na tua glória. Assim nós abençoamos a todos que nos ouvem do programa Caminho Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso sentir, estás aqui, Espírito Santo de Deus, toque em mim.
Estamos apresentando Caminho Santo. Estamos apresentando o programa Caminho Santo, no oferecimento de Jane Kelly, manicure e pedicure, está com os melhores preços para deixar você ainda mais linda. Venha conferir e marque seu horário. Estamos localizados na Rua Raimundo Pelópidas de Araújo, número 77, no bairro Catumbela. Estamos aguardando o seu contato pelo WhatsApp 88992393391. Fazemos unhas desenhadas com qualidade e eficiência. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disseram: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara e que o tinham avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou a ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem é dos nossos pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. A primeira coisa que você tem que saber é que quando alguém se levanta contra você, nunca se levanta sozinho. Você pode identificar uma pessoa que está te atacando, mas pode escrever na tua alma. Existem dezenas de versículos na Bíblia mostrando que os ataques contra o povo de Israel nunca é sozinho. Sadraque não, quero falar ali de Neemias, Sambalate, Tobias, Gessem, são sempre três. Os escribas, fariseus e os anciões atacando Jesus, sempre três atacam. E aqui não é diferente. Fala que cavalos, carros e fortes tropas. Você identifica um, mas saiba que por trás tem dois falando: pega, vai, pega. Então, três pessoas te atacam. E diz aqui: chegaram de noite. O inimigo sempre ataca as ocultas, na traição, à noite, porque é o lugar das trevas. João, capítulo 13, verso 27, quando Judas recebe ali o pão de Jesus e Satanás entra nele, fala assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era o que trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, que lhe ordenara, pois desse alguma coisa aos pobres. Tendo ele recebido o bocado, saiu, e era noite. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, e chegaram de noite. De noite também é quando você tem que buscar ao Senhor para se defender. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 14, 15, quando Abraão vai resgatar Ló, diz lá, ele escolhe os seus 318 homens e sai para guerrear de noite. Josué, quando ele começa a conquistar Jericó, a palavra de Deus diz, sendo ainda madrugada, sai Josué para guerrear. A guerra, ela se dá de madrugada. Joel capítulo 1 diz que um dos princípios para você vencer os gafanhotos é passai a noite em vigílias. Então aprenda, quer ter vitória na guerra, vigília. Tendo se levantado muito cedo o moço, o homem de Deus, e saído, e eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas. Primeira coisa que você tem que entender: não temas. Deus, ele é contigo.
E diz, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus sempre vai colocar pessoas para te ajudar, anjos para te ajudar, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse, segunda coisa que você tem que fazer, meu amado, ore. Mas eu vou orar pedindo o quê? Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Você precisa ter o discernimento espiritual da situação, você precisa ter o discernimento para saber quem está me atacando, por que está me atacando, de onde vem esse ataque. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, peço-te, fere essa gente de cegueira. De novo, o que eu devo fazer? Ore. Pedindo que fere de cegueira os meus inimigos. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Você tem que usar o quê? Palavra de Deus, porque Deus te deu autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. E aí, a Bíblia diz que a quinta coisa que aconteceu, vieram contra ele. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, guiai-vos. E ele os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desse homem para que vejam. De novo ele ora, só que dessa vez abre os olhos desse homem para que vejam. Você vai orar falando o seguinte, Deus, que o meu inimigo entenda que eu não tenho nada contra ele, que eu sou inocente, para que venha entendimento na mente dele falando, opa, eu estou perseguindo essa pessoa, não sei nem porquê, eu estou atacando ele, não sei nem porquê. Abra os olhos para que vejam. E diz assim, quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu, ferir-os-ei, meu pai? Respondeu Eliseu, não os ferirás. Fere aquele que fizeste prisioneiro com a tua espada e o teu arco, porém a esse manda pôr-lhes diante pão e água. Queridos, primeiro princípio, todos são amigos do que dá presente. Coloque diante deles pão e água. Pão é Jesus, água é a palavra de Deus. Presenteie os seus inimigos com uma Bíblia, um livro evangélico, um CD de louvor. Presenteie porque diz a palavra de Deus aqui. Porém a este manda-lhe pôr-lhes pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, comeram, beberam, despediu e foram ao seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Presenteie com coisas evangélicas que você vai ver teu inimigo te esquecer. Que Deus te abençoe. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Benditos do Senhor, a minha alma se jubila na esperança que não confunde no nosso Deus. Tudo que outrora foi escrito foi para nos inspirar, para trazer uma alegria, uma esperança indizível, de modo que por meio da perseverança e da paciência alcancemos a esperança no Senhor. Então, meus amados irmãos, Romanos capítulo 15 nos ensina isso. Abra o seu coração para que a palavra do Deus eterno fale de uma maneira especial e poderosa na sua vida. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 43, diz, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de suas ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Queridos amados ouvintes, a boca é um termômetro de como está o seu coração. Efetivamente, nós precisamos compreender e entender que ninguém consegue manipular ou maquiar durante muito tempo o que ele é, por mais hipócrita ou manipulador que uma pessoa seja. A bem da verdade é que diante de Deus, obviamente, toda a face da terra está descortinada, porque Deus é o Deus onipresente e onisciente, sabe todas, absolutamente todas as coisas. Então nós precisamos ser prudentes como a pomba e sagaz como a serpente, porque muitos de nós damos crédito e ouvimos aqueles que
verdadeiramente não deveríamos ouvir, porque o nosso coração se inclina para a aparência, nosso coração se inclina para aquilo que efetivamente não deveria ser algo que vamos consolidar a nossa esperança. Meus amados irmãos, esse texto então nos ensina que uma árvore boa, ela não pode produzir maus frutos, e tampouco uma má árvore pode produzir bons frutos. De modo que a nossa boca fala que o coração está cheio, mas não apenas isso, as nossas ações vão denotar efetivamente quem nós somos. Então, quem nós somos vai desembocar na nossa fala e nas nossas ações. Assim, muitos têm um desfilar de palavras doces e belas, mas no fundo os seus frutos não são frutos dignos da glória de Deus, e por isso João Batista nos ensina que o primeiro fruto que nós devemos dar é um fruto de arrependimento. O arrependimento é um quebrantamento, que é um reflexo de ouvir a voz de Deus e entender que somos pecadores e carecemos da graça indizível deste Deus. E quando existe esse arrependimento, de glória em glória, nós seremos transformados no fulgor, ou seja, no poder de Deus, para que possamos manifestar o ser do nosso Senhor Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Um homem bom, ele tira do seu tesouro coisas novas e antigas, e o que eu entendo desse contexto é que um homem sábio é aquele que mantém os seus marcos fixos e firmes, sem vacilar ao sabor das circunstâncias ou às doutrinas equivocadas de homens, ou segundo o presente século, ou então acerca de filosofias enganatórias, de coisas que parecem boas, mas no fundo são venenos. Ele permanece com um tesouro antigo porque ele entende o que é correto, de boa fama, de boa virtude, e então ele permanece firme. Quando nós consolidamos o nosso caráter na palavra de Deus, entenda e compreenda, você então não vai titubear no dia mau, você não vai titubear quando a tentação bater à sua porta, e que você pode então receber uma proposta aos teus olhos muito boa, por muito ouro e muito prata, mas você sabe que isto não é moral, nem ético, nem legal. Então compete a você somente dizer não. E não será uma perda, mas um grande lucro, porque à medida que nós obedecemos à palavra de Deus, nós somos homens prósperos, mulheres afortunadas e abençoadas ao Senhor. Um homem sábio, ele tira deste tesouro coisas novas, porque ao mesmo tempo que Deus estabelece marcos que não podem ser substituídos por coisas novas aos olhos dos homens, o próprio Deus traz revelações, querido, que serão necessárias para nos trazer uma novidade, um discernimento de como devemos proceder em situações diferentes e novas. Deixa eu explicar isso melhor para você. Esses marcos antigos são as verdades de Deus em que fala não adulterará, não mentirá, não furtará, não cobiçará, guardará o Senhor, não guardará o sábado, ou seja, que no caso é guardar o domingo para o Senhor nos dias de hoje, não usará o nome de Deus em vão, são mandamentos que não podem ser substituídos. Mas quantas vezes nós precisamos da sabedoria de como falar com a esposa, de como educar os filhos, de como gerenciar os nossos recursos? Então o homem sábio tira do tesouro coisas novas, ou seja, Deus vai derramar um vinho novo. Há uma circunstância que necessitamos de sabedoria e discernimento, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Que coisa tremenda! Os nossos pés podem ser firmados na rocha em Cristo. E ao mesmo tempo os nossos olhos podem contemplar a luz de Deus para saber as próximas decisões, o próximo comportamento, mas sempre com alicerce firmado na palavra eterna de um Deus vivo. Assim, meus queridos, uma boa árvore, ela sempre produzirá bons frutos, porque ele está pautado e firmado no Jesus Cristo, aquele que nos dá a seiva necessária para vivermos de uma maneira santa, bendita e graciosa diante do Senhor. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer mais uma vez a audiência, pedindo que a bênção de Deus, a sua misericórdia, a sua graça sempre te alcance. E lembre-se, quando você anda na presença de Deus, quando você tenta ser uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa reta, isso traz para a tua vida bênçãos. Salmo 92, verso 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como cedro no Líbano. Saiba,
você vai crescer, você vai florescer, teus frutos serão desfrutados por você, pela tua família, pelas pessoas que te cercam, porque o favor e a bênção de Deus virá sobre a tua vida. A Bíblia ainda diz no Salmo 112, no verso 4, que ao justo nasce a luz nas trevas. Você pode estar numa situação difícil, você pode estar num buraco, você pode estar na cova, ao justo nasce a luz nas trevas. Você vai sair dessa situação. A bênção e o favor de Deus virá sobre a tua vida. E ainda diz no Salmo de número 58, no verso 11, então se dirá na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus na terra que julga com efeito. Saiba, a tua causa, ela não está esquecida. A tua causa não é como o judiciário nosso que está simplesmente bota o processo ali debaixo da mesa, num canto qualquer, e fica no esquecimento. Não. Há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. E a tua causa vai ser julgada. O teu problema, a tua necessidade, ela será o quê? Ela será resolvida, porque existe um Deus que olha para você, que te recompensa, que te abençoa, que cuida de você. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta com o programa Caminho Santo e que a bênção e o favor de Deus chegue na tua vida. Que Deus te abençoe. Caminho Santo. Benditos do Senhor, nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo e rogamos que esta paz indizível de Deus se manifeste sobre a sua vida. Você quer alcançar sabedoria? A fonte é a palavra e a oração. Você quer ter discernimento? Medite na lei do Senhor. Nós rogamos que esta paz de Cristo se manifeste sobre sua vida e interaja conosco. Eu quero convidar a você a acessar o nosso site. Existem várias pregações, o nosso culto ao vivo, existem fotos. Acesse lá, mande um ok, um alô para nós. É www, anote aí, pegue um papel, www.ipmanancial.org.br ipmanancial.org.br. Muito obrigado pelo seu carinho, sua participação e até amanhã, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Elder Rodrigues. Esse programa foi um oferecimento de Jane Kelly, manicure e pedicure. Está com os melhores preços para deixar você ainda mais linda. Venha conferir e marque seu horário. Estamos localizados na Rua Raimundo Pelópidas de Araújo, número 77, no bairro Catumbela. Estamos aguardando o seu contato pelo WhatsApp 88992393391. Fazemos unhas desenhadas com qualidade e eficiência. A melhor rádio do Brasil. Essa onda